Tudo bem, pessoal? Então vamos dar sequência agora ao nosso próximo tema da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse bloco aqui, a gente vai trabalhar especificamente com transferências voluntárias. Então vamos lá, vamos para o nosso quadro. A gente vai dividir aqui em algumas fases. Primeira fase, a gente vai identificar quais são os tipos de transferências que existem. E depois a gente vai localizar exatamente de que tipo de transferência voluntária o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal ele está tratando, ele está trabalhando. Isso é muito importante a gente ter uma visão do todo e do que a gente vai estabelecer de regras aqui. Então vamos lá. Então, primeira coisa, tipos de transferências. Então, quais são os tipos de transferências que existem no âmbito da federação? Então, você tem as transferências, primeiro, constitucionais. Você tem as transferências, 2, legais. Você tem as transferências diretamente ao cidadão. Você tem as transferências do SUS, Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. E lá no finalzinho é que você vai ter as transferências voluntárias. Sendo que essas transferências voluntárias, elas podem ser da seguinte forma. Olha o que eu vou fazer aqui. Elas podem ser da União para estados e municípios, de estados para municípios. Mas pode ser da União, estados e municípios para pessoas jurídicas. Então esse é o primeiro embasamento que você tem que ter. Você tem que saber do que a gente vai trabalhar na LRF no artigo 25. Então a gente tem as transferências constitucionais, as transferências legais, as transferências diretamente ao cidadão, as transferências do SUS e as transferências voluntárias. Vamos dar alguns exemplos aqui. Então, nós vamos logo para o que interessa. A LRF ela trabalha com qual aqui? Ela não trabalha com todas não, a LRF. A LRF ela só vai trabalhar com essa daqui, ó. Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a LRF ela só trabalha com as transferências voluntárias e mesmo assim as transferências voluntárias da União para estados e municípios ou de estado para municípios. Ela estabelece condições, requisitos. Aí daqui a pouco a gente vai entrar nos requisitos e a gente vai ver se tem exceção para os requisitos. É isso que a gente vai focar. Agora voltando para cá, exemplos. Quais são exemplos de transferências constitucionais? Exemplo. Então, os dois melhores exemplos é o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. O FPE e o FPM. São as duas principais transferências constitucionais. Exemplo de transferência legal. Programa Nacional PENAT. Programa Nacional de Transporte Escolar. Então a União ela transfere, com base na lei do PENAT, recursos para o transporte escolar nos estados e municípios. Também não entra nesses critérios que a gente vai ver aqui. Transferências diretamente ao cidadão. Aí o melhor exemplo que a gente tem qual é? O Bolsa Família. E as transferências do SUS. Porque as transferências do SUS elas são feitas fundo a fundo. Ela sai do Fundo Nacional de Educação da União e vai para o Fundo dos Estados e Municípios. Então, do Fundo Nacional de Saúde, falei Educação e Saúde, Fundo Nacional de Saúde, certo? E ele vai para os fundos de saúde dos estados e municípios.
Beleza, pessoal? Então, isso seria os tipos de transferência que a gente tem no âmbito da federação. E que é importante você saber para a prova. Por quê? Porque essas regras que a gente vai ver hoje aqui, ó, essas regras do artigo 25, elas não vão se aplicar para nada disso aqui. Cuidado agora com o negócio. Professor, e quais são os critérios que devem ser seguidos para quando se deseja fazer uma transferência voluntária da União, do Estado ou do município para uma ONG, para uma entidade sem fins lucrativos, para uma organização social, um OS, um OCIP? Quais são os critérios que a gente deve seguir e onde estão esses critérios? Olha o que eu vou te falar agora. Esses critérios aqui, certo? Eles estão na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma das atribuições da LDO é estabelecer demais critérios para a realização de transferências a entidades públicas ou privadas. Outros critérios, além dos que já estão aqui, porque os que estão aqui, eles só valem para União, para estados e municípios, e Estado para municípios, mas eles não valem para os critérios, eles podem até ser aproveitados, mas esses critérios não foram feitos pensando em pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo. Eles foram feitos pensando em estados e municípios. Mas se você quiser ter certeza dos critérios, você vai ter que usar a LDO. Um outro normativo que é cobrado, não em prova de orçamento, geralmente em prova de direito administrativo, que é um normativo do âmbito federal, certo? É o decreto 6.170. Se eu não me engano, ele é de 2007 ou 2008. Certo? Decreto 6.170. Então, esse decreto aí, ele também trata de condições para a realização de transferências voluntárias da União para estados e municípios. E também de outros critérios para pensando nas pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo, para uma ONG. Então, o que é que acontece? Esse decreto, ele reforça os critérios que estão aqui, mas que são aplicáveis apenas para os estados e municípios, e ele estabelece critérios mesmo para a relação de União, estados e municípios para pessoa jurídica. Então, só para deixar claro, aqui tem uma setinha aqui, ó. Tá bom? Beleza, pessoal? Você copiou já tudo aí? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente agora, dá um aumentado aí. A gente agora vai focar nos requisitos que a gente vai ter que cumprir para que uma transferência voluntária dessa seja realizada, da União para o Estado ou da União para o município. Vamos trabalhar com a transferência de um Estado para o município. Fica melhor. Porque o Estado é o melhor exemplo. Isso é uma dica de prova. Quando você for fazer uma questão de prova e estiver cobrando sobre transferência voluntária, e a questão ela não disser se é um Estado, se é um município ou se é a União, pense que você é o Estado. Certo? Porque o Estado, ele tanto recebe transferência voluntária quanto ele concede transferência voluntária. Então, o Estado é o melhor exemplo quando a questão é omissa sobre qual tipo de ente ela está trabalhando. Então, vamos falar agora sobre os requisitos para que uma transferência voluntária da União para os estados e municípios ou do Estado para os municípios seja efetivada. Vamos focar nisso agora. Então, agora vamos falar sobre os critérios. Critérios das transferências voluntárias de acordo com o LRF. Logicamente que eu estou falando apenas das transações da União para estados e municípios ou de Estado para municípios. Então, requisitos para uma transferência voluntária TV da União para estados ou municípios. Ou também, só para deixar claro, dos estados para municípios. Beleza? Então seria isso. Tirar aqui. Ou de estados para municípios. De estado, M de municípios. Beleza? Então seria isso. Então o que é que a gente vai fazer agora? Quais são os requisitos? Mas antes da gente entrar nos requisitos, olha o que eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar a essência de uma transferência voluntária. Então a essência, os requisitos eu vou colocar aqui, tá? Vamos deixar já o primeiro aqui, ó. Primeiro requisito. Aí a gente vai batendo os requisitos aqui. Mas antes de chegar nos requisitos, eu quero mostrar a essência de uma transferência voluntária. Você tem um empreendimento.
Esse empreendimento, certo? Ele vai ser formalizado da seguinte forma: ou ele vai ser formalizado por um convênio ou por um contrato de repasse. Formalizado por convênio ou contrato de repasse. Você tem um empreendimento que ele vai ser formalizado por convênio ou por contrato de repasse. Aí vamos supor que esse empreendimento, ele custa, certo? R$500 mil. Certo? Aí vamos supor que esse empreendimento é para construir uma escola. Um valor simples, até baixo, se a gente colocar aqui. Para construir uma escola no estado. Certo? Aí como é que funciona? Vai ter que ser feito um projeto para isso. Agora, quem vai ajudar isso aqui? Isso aqui é uma política pública de melhorar o ensino fundamental médio no âmbito estadual. Aí o que é que acontece? De um lado aqui, você vai ter a União. E do outro lado aqui, você vai ter o Estado. Você vai ter a União de um lado e o Estado do outro. Aí o que é que acontece? Quando se faz uma transferência voluntária, geralmente a União entra com 90% do valor e o Estado entra com o 10% do valor. Isso aqui que a gente vai chamar da União é o que a gente chama, pessoal, de contrapartida. Não, contrapartida não, dotação. Então aqui a gente tem a dotação. E o do Estado é o que a gente chama de contrapartida. Certo? Contrapartida. Então, a União entra com a dotação e o Estado entra com a contrapartida. Nesse exemplo aqui, a União vai entrar com 450 mil e o Estado vai entrar com os 50 mil. Essa contrapartida, no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem que ser financeira, tá? Então aqui, ó, pela LRF é financeira. Aí o que é que acontece? Já vi provas querendo saber se essa contrapartida ela pode ser em termos de serviços. Para a LRF não. Mas por que para a LRF não? Porque a LRF ela só trata da transação de união para estados, de união para municípios. Então, se a contraparte for um estado ou um município, então necessariamente a contrapartida tem que ser em termos financeiros. Porém, se isso aqui não fosse, de acordo com a LRF, não fosse o caso prático da LRF, fosse da união para uma ONG. Aí, nesse caso, a ONG, uma organização não governamental, poderia usar como contrapartida serviços. Poderia usar como contrapartida o aluguel da instalação que ela vai ter para tocar o empreendimento. Mas lembre-se disso. No caso dos estados e dos municípios, a contrapartida é financeira. Beleza? É o que está na LRF. Agora, com base nesse entendimento, que a gente sabe que a União vai entrar com a maior parte do volume de recursos e o Estado ou município vai entrar com a contrapartida, entendendo o processo, agora a gente vai falar dos requisitos. Então vamos lá. O primeiro requisito seria o seguinte: existência de dotação. Que é justamente isso aqui, ó. Na LOA, né? Existência de dotação na LOA. Esse seria o primeiro requisito para realizar uma transferência voluntária. O segundo requisito para realizar uma transferência voluntária seria existência de contrapartida
na LOA do beneficiário. Certo? Até agora, se você ver isso aqui, eu repeti basicamente isso aqui e isso daqui. Mas aqui é para você ter uma visão completa do processo. Vamos para o próximo. Terceiro item. O terceiro item seria o seguinte. Qual seria o terceiro requisito? A gente sabe que, à luz da Constituição Federal, não se pode fazer uma transferência voluntária da União para os estados, ou da União para os municípios, ou do estado para os municípios, se o objetivo dessa transferência for pagar a despesa com o pessoal. Então, não pode ter como objeto, dois pontos, despesa com o pessoal. Próximo item seria prestação de contas de transferências voluntárias anteriores em dia. Ou seja, se foi feita uma transferência voluntária anteriormente e não foi prestada as contas corretamente, pode até não ter sido prestada ainda, mas está no prazo de prestação de contas, ou o prazo pode até ter sido prorrogado, também está valendo. O importante é, não pode ter nenhuma transferência voluntária pendente anterior, antes de eu conceder a nova. Certo? Quarto item. Aqui eu coloquei terceiro, mas é o quarto, né? Esse aqui foi o quarto. Vamos para o quinto. Quinto item. Atendimento aos limites constitucionais de quê? Saúde e educação. Saúde e educação. Aí eu vou apagar esse esqueminha aqui para explicar um pouco sobre os limites constitucionais de saúde e educação. Então você já deve ter dado uma pausa no vídeo, copiou isso aqui, e aí vamos falar um pouco sobre esses limites aqui de saúde e educação de acordo com a Constituição Federal. Então vamos lá. Você tem aqui saúde. Aí você tem aqui, e aqui você tem educação. Aí do outro lado aqui você vai ter União, estados e municípios. Então vamos lá. Vamos começar pelos mais fáceis de todos, educação. Qual o limite que deve ser aplicado em educação no âmbito da União? 18%. 18%, aí vou colocar aqui um asterisco, impostos líquidos. Então, 18% dos impostos líquidos, líquidos de quê? Do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios, da desvinculação da Receita da União, que pode ser que sim, pode ser que não, vai depender do modelo de DRU que estiver sendo usado, mas 18% dos impostos líquidos, aí quem é que eu tirei de cara já? Você tira o FPE e o FPM. Quem é FPE? Fundo de Participação dos Estados. Quem é FPM? Fundo de Participação dos Municípios. Então você tira, e no caso aqui dos estados e municípios, você vai colocar 25%. Tá bom? Agora, e como é que funciona na União? Certo? Como é que funciona na União os estados e municípios? Vou começar agora de baixo para cima. Então, nos municípios, seria 15% dos impostos líquidos, tem que ser aplicado em saúde, e nos estados, 12% dos impostos líquidos. E aí é que são elas agora. E na União, como é que funciona? Na União mudou o cálculo com a emenda constitucional 86. Então, na União, seria 15%. Mas 15% de quem?
da receita corrente líquida. Então, enquanto nos estados e municípios existe uma vinculação dos impostos com os gastos em educação e saúde, aí a primeira pergunta que o aluno faz, isso pode, professor? Primeiro pode, porque isso aqui está na Constituição. Mas por que isso pode? Porque o princípio da não afetação diz que você, em regra, não deve vincular despesas a impostos, a não ser nessas 5 situações que eu vou relembrar para você. Despesas com administração tributária, despesas com educação, despesas com saúde, transferências constitucionais e, por último, garantias às operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária. São essas 5 exceções ao princípio da não afetação. Então, isso é o que você precisa saber. Ou seja, se o ente não tiver cumprido isso aqui, esses limites, em tese, que você vai ver que tem uma exceção, em tese, ele não pode receber transferências voluntárias. Ele só pode receber transferências voluntárias se ele tiver com isso aqui, ok. Beleza? E aí vamos para o último. O último requisito. Atendimento aos limites da LRF. Quais são os limites que a LRF estabelece? Ela estabelece várias regras. Ela estabelece regras para despesa com pessoal, para receitas, ela estabelece regras para dívida consolidada, dívida mobiliária, ela estabelece regras para os instrumentos de transparência. Então, tudo isso aí está aplicado aqui. Então, quais são? Exemplo, vou dar alguns exemplos. Pessoal, dívida consolidada, restos a pagar, etc. Então, se o ente estiver descumprindo limites da LRF, e aí você tem que ver cada caso, a gente já viu na aula de despesas com o pessoal que se o ente, no caso, o poder ou o ente, no caso o poder, mas que reflete no ente, ultrapassar o limite total da despesa com o pessoal e não se recuperar pelo menos 1/3 do excesso no primeiro quadrimestre, ele fica impedido de receber transferência voluntária. Pronto, ó, é isso aqui. Isso tem a ver com os limites da LRF. Então, pessoal, é isso que você precisa saber, que são os requisitos para se conceder e receber uma transferência voluntária na relação de união para estados, de união para municípios ou de estado para municípios. Tá bom? E para fechar, para a gente não ficar sem essa, existe alguma exceção nesses requisitos aqui? Existem algumas situações em que esses requisitos não precisam ser observados? Existem. Então, olha o que eu vou falar agora. De todos esses requisitos aqui, esses requisitos que eu vou falar agora, eles não impedem que o ente receba novas transferências. Quais? Então, ó, você está vendo o item 5 e o item 6. Caso o ente não esteja observando esses requisitos, vírgula, ainda assim pode receber transferências voluntárias nas áreas de dois pontos. Ou seja, eu estou falando apenas do requisito 5 e do requisito 6. Certo? Ó, se o ente não estiver cumprindo os limites constitucionais de saúde e educação, se o ente não estiver cumprindo os limites da LRF, mesmo assim, no caso do item 5 e do item 6, ele pode receber transferências voluntárias, transferências voluntárias, em quais áreas? Nas áreas de saúde, educação e assistência social. Então, deixa eu fazer uma questão aqui simulada com você, enquanto você copia isso aqui.
Olha a questão simulada. Imagina o seguinte. O ente descumpriu o limite total da despesa com o pessoal e não se recuperou. Ele já está nessa situação há 12 meses, acima do limite total da despesa com o pessoal. Então, o que é que você aprendeu lá atrás? Nesse caso, o ente finque pedido de receber transferências voluntárias. Gabarito, certo. Nesse caso, o ente fica impedido de receber qualquer transferência voluntária. Gabarito, errado. Porque você tem que se apegar ao que está na LRF. Quando a LRF fala, fique impedido de receber transferência voluntária, ele está falando de forma genérica. Ele está falando como regra geral. Ele não está falando de forma absoluta, generalista. Para ele transformar essa ideia, que é fique impedido de receber transferência voluntária, e querer dizer que são todas as transferências voluntárias, ele tem que colocar a palavra qualquer, ou quaisquer transferências voluntárias. Então, recapitulando, para a gente partir para os nossos exercícios. Se o ente descumprir o limite da despesa com o pessoal, aqui, ó, e tiver nessa situação há mais de 12 meses, o que é que você aprendeu que está certo? O ente fica impedido de receber transferências voluntárias. Gabarito, certo. Só que se na sua prova ele colocar a palavra qualquer tipo de transferência voluntária, o gabarito passa a ser errado, porque quem pergunta isso quer saber, você estudou o artigo 18 da LRF, que trata das despesas com o pessoal, 18, 19 em diante, mas você também aprendeu o artigo 25, que diz que os limites impostos pela LRF, eles não travam, eles não impedem a realização de transferências voluntárias, desde que sejam para as áreas de saúde, educação e assistência social. Agora, só para deixar claro, o ente descumpriu o limite da despesa com o pessoal há mais de 10 meses, há mais de 12 meses. E ele quer receber uma transferência voluntária para a área de transporte. Ele pode receber? Negativo. Porque transporte não está nas exceções. Mas ele pode receber uma transferência voluntária na área de educação? Aí pode. Certo? Mesmo nos dois casos, tendo descumprido os limites totais da despesa com o pessoal. Agora vamos para as nossas questões de reforço. Letra A. Se um convênio é firmado entre a União e um município, se o convênio é firmado entre a União e um município do estado do Rio de Janeiro, e se esse município não tem previsão orçamentária para contrapartida, tal transferência não pode ser realizada. Certíssimo. Certo, vamos voltar para cá, ó. Olha o requisito aqui, ó. Existência de dotação na LOA, isso é para a União. Olha para o município. Existência de contrapartida na LOA do beneficiário. Se não tiver, não dá para fazer a transferência. Letra B. Considere que determinado município deseja receber transferências voluntárias da União. Nessa situação, além de obedecer aos limites e critérios da LRF, perfeito, será indispensável a formalização da transferência por meio de convênio. Isso aqui está errado por quê? Porque a transferência ela pode ser feita por meio de convênio ou contrato de repasse. Se você voltar no esqueminha que eu fiz no começo dessa aula, sobre o empreendimento, você vai ver que lá eu coloquei que tem duas formas, convênio e contrato de repasse. Por isso que a letra B está errada. Letra C. Uma das exigências a serem atendidas pelo beneficiário da transferência voluntária é a observância nos limites de inscrição de restos a pagar. Gabarito, certo. Ou seja, todos os limites, ó, vamos voltar para cá. Todos os limites que estão na LRF, todos os limites que estão na LRF devem ser observados e respeitados para receber uma transferência voluntária. Lembrando, em nenhuma dessas três questões ele colocou qualquer transferência voluntária, certo? Porque existem casos que você, nessa questão C, por exemplo, se ele não tivesse respeitando o limite dos restos a pagar, ainda assim ele poderia receber transferência voluntária na área de saúde, educação e assistência social. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui o bloco sobre transferências voluntárias. Daqui a pouco a gente volta com mais um tópico. Até breve.